Ok, pessoal, mais uma vez estamos aqui com o programa Mídia Certa, hoje recebendo a Relações Públicas, Márcia Seschini, Tudo bom, que é Virgílio? coordenadora do Núcleo Social Mídia. da WSI, Consultores aqui em Araraquara. Exato. Marcinha, a gente já se conhece há um bom tempo, muito obrigado aí por você ter aceitado aqui o meu convite para bater esse papo. Você que é uma expert aí em marketing digital e mídia social, eu queria te agradecer aqui muito por você ter vindo aqui bater esse papo comigo. Imagina, Virgílio, é um prazer para mim e para a WSI Consultores vir fazer esse bate-papo, porque é muito importante estar no Mídia Certa, porque é uma forma também de você capacitar o mercado. A gente acompanha o programa e vê os temas que vocês trazem, né? Realmente são super relevantes para o mercado, porque não basta só você atuar. Eu estou nessa desde 2008, praticamente estudando diariamente, que é uma área que muda muito. Pode-se dizer que todo dia, toda semana tem uma novidade no marketing digital. É verdade. Você fez RP Isso. e fez pós-graduação em marketing. Exato. É isso. Eu fiz RP na Unesp Bauru e fiz pós em digital aqui em Araraquara. INPG aqui. INPG. Tá. E depois, aí você... Eu me lembro que você teve nessa sua... já no seu expertise aí de mídia social, marketing digital, na Chile. Isso. Você passou pela Chile? Eu comecei a trabalhar com marketing digital, na época, ainda nem tinha, em 2009, na Tribuna. Na Tribuna. Isso. Isso, em 2009. Isso, foi quando a gente começou a implantar, ainda na época, Virgílio, nem chamava social media, era novas mídias. Ok, Não tinha uma nomenclatura. E foi na Tribuna, e depois disso eu fui para Chile, e aí implantei o departamento digital com os meninos e trabalhei lá até 2013, quando eu fui para a WSI Consultores. Ô Márcia, me diga uma coisa. Hoje se fala tanto, isso há tão pouco tempo atrás, em 2009, exato, parece muito tempo. Não se falava nem em mídia social, né? Não. Não se falava. Não se falava. Se falava, hein, que você falou em eram outras novas mídias. Novas mídias. Para você ter uma ideia, eu fui fazer o meu trabalho da pós-graduação sobre esse assunto. E analisei na época o blog, que eram os principais formadores de opinião. Aí o orientador falou para mim, mas você vai falar sobre blog? Eu falei, não, professor, eu vou falar sobre uma mudança que está acontecendo. Então foi ali, através dos blogs da Rosana Herman, do Inagaki, que eu vi que estava tendo um movimento diferente. Foi quando, por exemplo, 2009, 2008, 2009, a principal agência, que é a Clique-Zobar, que agora até mudou o nome, tinha feito uma ação com a Punto, o lançamento do Fiat Punto, que tinha o USB. Então era assim, uma novidade. Ele chamou os principais blogueiros, eu falei, bom, tem uma mudança aqui. Alguma coisa está acontecendo. Exato. Tá. E não faz tanto tempo assim? Não. 6, 7 anos. Exato. O Facebook e o Twitter, para você ter uma ideia, eles nasceram em 2005. Mas eles só foram ter força a partir de 2010. Então parece que você está há anos no Facebook, na verdade não. Exatamente. E assim, né, o que eu digo é que a gente não sabe onde vai parar isso, né, Márcia? Não, não. Que loucura que é isso, hein? A gente está vivendo o que a gente chama de convergência midiática, né, Virgílio? Convergência digital, convergência midiática, é muito importante a gente falar isso, porque algumas pessoas vêm e falam, a mídia social vai matar o rádio, vai matar a televisão. Não. Isso não é verdade. Não é verdade. Isso não é verdade. Porque os principais planejadores hoje em dia sabem, você tem que fazer um planejamento que integre o on e o off, não existe mais aquela separação. Quando a gente falava em dupla de criação numa agência de propaganda, era o redator e o criativo. Isso. Né? Hoje é um trio de criação. É o redator, o criativo e o braço digital. Alguém do digital tem que estar ali. Porque a hora que você vai fazer um planejamento, vai pensar numa campanha, você já tem que pensar o que nós vamos ter de digital nessa ação. A própria, eu ouvi alguém, eu li alguma coisa assim, o cara das organizações Globo, eu não me lembro o nome qual foi, mas um cara, com certeza, um cara pesado, não sei se você viu, tão pesado que me chamou a atenção o depoimento dele, dizendo que o jornal, papel, ele, um dia talvez ele venha a não ser tão difundido quanto é hoje, né? Mas hoje o papel não consegue ficar desassociado de uma mídia digital, vamos dizer assim, não dá. Né? Assim como a televisão, assim como o rádio, né? São mídias convergentes que têm que ser usadas. Nós estamos falando de hábito, por exemplo. Quem lê, quem tem o costume de
acordar de manhã, pegar o seu café e ler, folhear o jornal, ele não vai mudar nunca. É verdade. Ele não vai mudar nunca. Ele pode complementar, depois que ele acabou de folhear o jornal, ele pode até pegar um tablet, ele pode até pegar seu celular e conferir as notícias do dia, da hora. Porque o digital é isso. Um portal, por exemplo, de notícias, ele tem a versão impressa, pode ter a versão impressa, mas o que ele tem com o digital? A periodicidade aconteceu, a notícia está ali. Na hora. Na hora. É real time. Exatamente. E Real tem time. real time. Real time, inclusive, é uma ação que a gente usa no marketing digital. Quem faz muito isso é o ponto frio. Se ele pega um meme que está rolando, por exemplo, tipo a Cláudia do Canadá, que é um dos memes mais conhecidos da internet, ele pega aquele assunto e transforma em notícia na hora. Tipo, a Cláudia está no Canadá, mas ela vai perder essa promoção que está acontecendo, sabe? Sim. Isso é real time. Sim. Então, assim, existem algumas contas que é possível você fazer uma ação na hora, pegar esse meme e apropriar para sua marca. É o oportunismo sadio. Exato, na hora. exato. É o insight, é o oportunismo. Isso cabe para minha marca? Isso cabe para minha empresa? É legal eu trabalhar? Aí sim, e aí tem que ter muito, não só o insight, Virgílio, tem que saber mesmo se realmente vai casar com o conceito de marca. Porque às vezes você vai fazer uma brincadeira com uma marca e você tem que sempre pensar em quem vai receber essa comunicação. Um cuidado danado com isso. Exato. Esse negócio que a gente estava falando a respeito do tablet, do papel impresso, eu vejo por mim, né? Eu já não leio mais o impresso, a não ser que tenha uma notícia onde eu queira ter alguma coisa um pouco mais analítica e não apenas... Concisa, mais concisa. Concisa, exatamente. Né? Que é o que o tablet, ou então o iPhone, ou um equipamento mobile te dá, né? Que você lê esse negócio do real time, apareceu, você já sabe o que aconteceu, você vê rapidamente uma notícia, mas é uma coisa sintética, não é analítica. E no jornal impresso você tem uma notícia mais analítica. Por exemplo, dentro do que você está falando desse conceito, a gente pode capitalizar isso, esse conceito de conciso, e explorar de diversas maneiras. Por exemplo, você pode lançar um tweet, que são 140 caracteres, sobre isso, com um link direcionando para o seu site. Exato. Chamou a atenção aquela notícia, através daquele link ele vai para o seu site e vai ler a notícia completa. Sim. E dentro do seu site, dentro desse post que você fez, você pode colocar, por exemplo, confira as opiniões de Virgílio Quintão. Aí vai clicar no seu nome, ele vai para um... Então você consegue, dentro dessa convergência... Já é uma grande convergência. Exatamente. Ô, Marcia, sabe, outro dia nós estávamos conversando, teve um rapaz aqui que é o Leonardo, não sei se você conhece, mas ele trabalha com marketing digital também, da Filomena de São Carlos, e a gente está falando exatamente isso. Né? A arma que se tornou essa mídia social, eu acho que eu não sei, você me corrija se eu estiver errado, mas a mídia social ela fez com que se criasse o marketing digital. Eu diria... Ou ao contrário? Acho que não, acho que é isso, né? É mais ou menos assim, Virgílio, com a internet... com a invenção do www pelo Tim Berners-Lee, que foi o inventor em 1994, que foi onde começou a popularizar esse conceito de internet, começou a se abrir um espaço para os consumidores. E esses consumidores, segundo o Alvin Toffler, são chamados de prosumer. Prosumer? Por quê? Prosumer. O que quer dizer prosumer? Poder do consumidor. Porque o consumidor antes, ele comprava, por exemplo, uma paçoca, e a paçoca vinha com uma larva, ele simplesmente jogava a paçoca fora, perdia o dinheiro... E não reclamava. E não reclamava. Sim. Mesmo com o Código de Defesa do Consumidor, que já tem mais de 20 anos. Mas que ninguém usa. Que ninguém usa. Hoje em dia, não. Se ele comprar uma paçoca e tiver com bicho, o que ele vai fazer? Ele vai fotografar, ele vai fazer um vídeo e vai colocar em todas as redes sociais dele. É verdade. Então, veja, já vi números disso. Exatamente. Veja, isso aconteceu, foi o boom, um primeiro boom que aconteceu, isso como mostrando o poder do consumidor, foi com o seu Oswaldo Borelli, com o case Brastemp, que ele teve aqui. Sim, lembro disso, que ele colocou na calçada, não foi? Exatamente, colocou a geladeira dele na calçada. Eu lembro disso. E assim, até na época, isso foi 2011, 2010, 2011, a Brastemp demorou mais ou menos uma semana para perceber que estavam falando dela nas redes sociais. Isso também mudou até a parte de monitoramento de marca, que é um serviço que a gente faz dentro de social media. Porque não adianta só você criar uma página para a sua empresa e não saber o que as pessoas estão falando sobre ela. É importante que você monitore, que você tenha um relacionamento com o seu consumidor. Então é todo um trabalho dentro da social media. Não é simplesmente vou criar uma página e fazer um conteúdo bonitinho
e uma imagem mais ou menos, e pegar uma imagem free do Google, por exemplo. É muito mais do que isso, né? É muito mais. É uma comunicação estratégica, Virgílio. Hoje passou a ser uma comunicação estratégica. É uma comunicação estratégica. Porque vem a ser até uma complementação daquilo que você... do teu veículo principal, como televisão, rádio, jornal. E que não é um complemento qualquer, um complemento hiper importante. Um dos chavões que a gente fala no meio digital é: se a sua empresa não estiver no Google, ela não existe. Sei. Porque a primeira coisa que qualquer cidadão, qualquer consumidor faz existem outros buscadores, como o Bing, como outros, né? Mas as pessoas estão tão assim associadas ao Google que tudo está no Google. Elas jogam lá e fazem qualquer pesquisa. A pesquisa hoje está tudo ali. Esse mundo se tornou muito pequeno depois do Google, depois da internet, ficou uma coisa muito pequena. E eu diria assim, é uma coisa tão interessante que eu não sei onde... Esse sim eu acho que vai terminar, que são os dicionários ou as pesquisas. Quer dizer, vão terminar cada vez, não vão terminar, mas o ato de você pesquisar em dicionários ou então livros e acervos, isso cada vez com certeza vai cair em desuso. Cair em desuso e ter uma nova função. Por exemplo, a gente fala muito de wiki, né? Wiki, participativa, colaborativa. Quando você fala em Wikipedia, a Wikipedia é exatamente isso. Ela é um dicionário, né, que você pode procurar qualquer assunto e não só procurar, você pode também aperfeiçoar aquele verbete. Por exemplo, se nós criarmos o Mídia Certa no Wikipedia, você cria, eu como assistente, como telespectadora do programa, posso ir lá e fazer uma edição. Então aquilo ali é colaborativo. Assim, o que eu acredito muito que as pessoas também precisam saber é que nós estamos vivendo uma época em que a comunicação passou de... quem recebe a comunicação passou de ser uma pessoa passiva. Ela está no meio do processo de comunicação. Por isso que o sucesso da social media. Antes, as grandes propagandas, os grandes comerciais, que ainda emocionam muito, que impactam muito, eles falavam com muita gente. Dentro da social, se você, por exemplo, é um consumidor da Coca-Cola, você faz um post e a Coca-Cola vem falar com você. Sem dúvida. Então, essa é uma comunicação mais próxima. Essa é a principal diferença. Legal. As marcas estão ouvindo o que os consumidores falam sobre ela, o que eles desejam. E se preocupa muito com isso. A gente volta já para continuar esse bate-papo aqui, viu, Márcia? Tá, ok. A gente volta já com a Márcia Seschini, da WSI, aqui no Mídia Certa. Voltamos já. Os trabalhos de preservação ambiental, as pesquisas para salvar a biodiversidade e os projetos de desenvolvimento sustentável. Um compromisso sério com você e com o meio ambiente. Todo domingo, 5h30 da tarde, não perca o respeitado e premiado Repórter S. Escuta, Paula. Oi. Vou ter que cancelar a viagem no fim de semana. Ah, sério? Sério. Fui escalada para um acidente de trabalho na sexta-feira à tarde. Vou perder a mão. Mas assim, de repente? De repente não, tem dias que isso tá para acontecer. Programa Trabalho Seguro. A prevenção é o melhor caminho. Notícias, entrevistas, opinião e informação. O jornalismo em primeiro lugar, de segunda a sexta. Quarta, 11h30 da noite. Eu quero cantar na televisão. Eu adoraria. Aumente o som da sua TV, porque a cultura é livre. Muito papo, muita música. Com toda liberdade. Não poderia ser melhor. Quando eu cheguei em casa aquele dia, de repente vi. Tem gente que não pode ver. É te ver feliz. Cultura livre é bacana. Ok, pessoal, estamos de volta com Mídia Certa, hoje recebendo a Márcia Seschini, que é coordenadora de mídia social da WSI Consultores. Márcia, esse é um assunto que
envolvente. É. Né? Envolvente é aquilo que eu falei há pouco, no primeiro bloco, que a gente não sabe onde vai parar. Exatamente. Né? Como é que está hoje na WSI a evolução com relação aos clientes, ou a demanda para esse meio de mídia social e de marketing digital também? Está existindo vamos dizer, uma procura, mas uma preocupação com os clientes com relação a isso? Olha, Virgília, a gente tem na WSI, porque a WSI Consultores faz parte de uma rede, é uma agência canadense. Com 20 anos de formação. Então, assim, o diferencial competitivo da WSI, eu posso falar para você que é a informação. A WSI Mundial tem parceria com Google, Hootsuite, HubSpot, todos os principais players do mercado digital. Ok. Então, assim, a gente está em constante aprendizado e conhecimento das novidades. Antes mesmo do mercado saber, a gente tem a informação privilegiada justamente por essa parceria que a empresa faz. Uhum. E para nós, o mercado está aquecido, embora todas as empresas estejam receosas de como que vão fazer os investimentos, né? Mas a gente não tem problema de demanda. Que bom. Inclusive, a gente pode atender Brasil todo. Nós temos 30 escritórios no Brasil? No Brasil. Olha que beleza. Exato. A WSI aqui em Araraquara tem o quê? 2 anos, 3 anos? Não, tem 5 anos. 5 anos já? 5 anos, Nossa. E é uma agência assim, extremamente focada em digital. Nós não temos o braço publicitário. Se precisa, nós temos parceiros. Convencional. Exato. Mas se precisa, nós desenvolvemos ações em parcerias com agências. Com as agências de publicidade. Exato. Okay. Agência 360. Mas o nosso foco é estritamente digital. A parte de aplicativos mobile, sites responsivos, que a gente estava conversando, o Google, a partir do dia 21 de abril, ele lançou uma informação que ele vai começar a penalizar os sites que não forem responsivos. Olha, pergunta. Pergunta até para que as pessoas... Porque quando você fala em site responsivo... O que é, né? Tem muita gente que realmente fala, o que será que é isso? Então, eu gostaria que você desse um pouco mais de detalhe dessa preocupação com o Google, do Google, com as empresas que não têm os seus sites responsivos. A primeira coisa, Vigílio, que a gente já conversou até, é a parte de celular. Hoje as pessoas estão mobile, a comunicação está na mão das pessoas, a um toque do dedo. Mobilidade Exatamente. É então, hoje a maioria das pessoas tem um smartphone e que você pode acessar o Google ou acessar qualquer endereço ali das suas redes sociais. Isso. Então, um site mobile, um site responsivo, o que ele é exatamente? Ele é como se você fizesse 5 programações do site numa só. Então, antes do site ser neste modelo, nesse sistema, você digitava a URL do site e você via em camadas. Isso. Com o site, e você via ele o quê? Você via assim, em camadas a informação. Você tinha que clicar, ele não era... Ele era meio que quadradão, vamos dizer. Estático, quase. Estático. Ok. Hoje, com o site responsivo, o que ele faz? O layout do site, que é o visual do site, ele se adequa... Esse é o template? O template. Ok. O template se adequa à plataforma, aonde você estiver navegando. Por exemplo, se você estiver no seu computador, ele vai ser normal. Okay. Se você acessar de um tablet, ele se readequa ao tamanho do tablet. Mas, assim, só fazendo um parênteses, o grande equívoco dessas empresas que não se preocupam com isso é que eles veem o site num determinado equipamento, que é um PC ou um computador, seja ele o tamanho que for, e que funciona muito bem, que de repente num mobile... Não vai funcionar. Não vai funcionar. E aí existem, por exemplo, a parte, quem não está por dentro dessa novo sistema de fazer, o site fica quebrado, você não consegue acessar o site, ou fica a imagem que não consegue... não renderiza, só fica renderizando, sabe? Fica renderizando, ok. Ele não aparece a imagem, não aparece a informação. Então, só voltando, no mobile, no responsivo, ele é adequado para toda a plataforma que o usuário for navegar. Ok. Ele é visível. Se você acessar num computador, ele é o mesmo visual, mesmo template, como você falou. Okay. Se você abrir no tablet, vai ser o mesmo template. Adequa. Exato. E até no celular, ele usa o mesmo template. Por que o Google... está penalizando? Se preocupa e penaliza
a empresa que não tem o site responsivo? Porque o Google pensa muito na experiência de navegação do usuário. É isso que quem desenvolve site deveria pensar. Porque, por exemplo, quando alguém faz um site e coloca um site que nem tem mais hoje em dia, mas com flash, aquelas coisas que giram, e música, não sei o quê, isso é pesado. Então, assim, e como a gente falou, nem todo mundo está acessando direto no computador, está acessando direto no seu celular. Quer fazer pesquisa a qualquer hora, está na escola, vai fazer um trabalho. Acho que a grande maioria hoje. A grande maioria. As pessoas, a Marta Gabriel é uma especialista nisso e ela fala que nós viramos pessoas híbridas. O que é isso, hibridismo? É a junção do Android com o humano. Porque nós somos hoje em dia, nós temos um avatar no Facebook, nós temos um ID no nosso computador. Então nós temos a parte que é digital, que como que eu diria, seria a parte Android mesmo, como se tivesse uma parte robotizada. Sim, robotizada, ok. Dentro do teu computador. Hoje em dia as pessoas acordam, a primeira coisa que elas fazem nem é escovar o dente, pegar o celular. É verdade. É uma dependência. Exato. Dizem que, inclusive, daqui eu não sei há quantos anos... vai ter até profissão para... a anatomia do ser humano vai ser diferente. Pode ser. Porque, principalmente, a mão. E a parte curvada. E a curvada. O dedo deve crescer, né? Porque você, com o touch, você fica só... vai desenvolver. Ou afinar, né? Porque, às vezes, quem tem um dedo mais grosso não consegue. Ficar mais fino. Dizem que isso... A tendência é essa, né? Mas sei lá, daqui a quantos milhares de anos. Mas com essa evolução do jeito que está hoje, isso que você está dizendo é verdade. Nós ficamos de um tempo para cá, e você fala de 2008, 2009, 2007. Parece... Tão pouco tempo. Exato. Que nós criamos uma dependência disso que a gente não consegue viver sem. Né? Mas tem um outro lado positivo também, Virgílio, que surgiram novas profissões e a possibilidade de você trabalhar de casa, por exemplo. Que é o home office. Um designer, ele consegue fazer um trabalho para alguém que é de Manaus através da internet. A internet, quando o Marshall McLuhan falou em globalização, aldeia global, 1960. Conceitos que nós só fomos utilizar depois de 2010. Sim. Né? Mas são informações, são mudanças, evoluções da tecnologia que permitiram que abrisse... Hoje, eu, por exemplo, sou formada desde 1994. Quando eu saí da faculdade, não tinha internet no Brasil. Estava chegando. Vai chegando. E como é que hoje, 22 anos depois, eu estou trabalhando com marketing digital? Esse mundo ficou muito pequeno, né, Marcia? Ficou minúsculo. Muito interessante. Ficou muito minúsculo. Interessante. Mas voltando um pouco a respeito disso, eu queria que a gente entrasse aí num assunto que é muito interessante, que é a respeito do uso, a gente falou um pouquinho antes disso, do uso da mídia digital na rede social. Né? Certo. As empresas hoje, e através do Google, evidentemente, as empresas hoje estão se preocupando muito com isso. Exato. Né? E têm lançado mão muito disso através dos seus sites, do marketing digital, através de e-commerce, esse negócio todo. Né? E que evidentemente, estão ligadas diretamente com a mídia social. Exato. Né? Como a gente comentou já nesse nosso bate-papo, o principal motivador disso é o consumidor. Ele mudou. A tecnologia chegou, mas se o consumidor não tivesse aderido tanto a esse modo de consumir informação, de consumir produtos, a gente talvez não estaria conversando sobre esse assunto. Mas será que não é o contrário, não? Não foi isso que motivou o cara a ser um consumista impulsivo, contumaz? Esse é outro lado. Quando a gente fala em redes sociais, são as pessoas, eu, você, o Marcos, conversando nas redes, através de um assunto em comum. Por exemplo, se a gente tivesse uma comunidade falando sobre comunicação. São pessoas de uma rede interessada em comunicação que estão ali trocando informações. Exato. Tá ali. Aí nós, como mídia certa, percebemos que há uma oportunidade de ter um ganho dentro desse grupo. Aí, como que a gente faz? Propõe uma interação através de um meio digital, que no caso da comunidade, o grupo, um blog,
e você começa a fazer uma interação. Olha, vocês conhecem o mídia social? Desculpa. Conhece o programa... Mídia Certa? Mídia Certa? Você conhece o programa Mídia Certa? Então, é um programa que nós buscamos trazer sempre informações para vocês sobre o mercado de comunicação, do meio publicitário. Então, isso é um meio... Você vai buscar você vai buscar a tribo. Exato. Então, aí, quando é marca, empresa, produto, falando com o consumidor, é uma mídia. Porque é um meio através do qual a marca ou a empresa se aproxima do seu consumidor. Consumidor, você falando sobre sapatos, sobre a Ferrinha, que todo mundo está super feliz que a Ferrinha subiu, é uma rede social. São pessoas interessadas em falar sobre esporte e futebol. E aí, qual que é o ganho? A Ferrinha vem para se aproximar dos seus torcedores, tem uma página no Facebook, tem um site. Tá. Mas esse é a rede social, perfeito. Que é um grupo de pessoas, um nicho, que você pode ser explorado, né? Agora, quando você fala de mídia social, que é um Facebook da vida, né? Que hoje as empresas estão explorando muito. Para vender os seus produtos. Exato. Né? E as empresas elas estão criando cada vez mais um departamento de marketing digital para atender essa demanda que está incluída na mídia social. Exato. Né? Porque, Vigílio, como nós falamos, é estratégico. Você tem que saber pensar estrategicamente que tipo de comunicação que você vai publicar no Facebook, no Twitter, no blog, e como que você capitaliza isso. O Facebook, por exemplo, você pode, se eu atendesse uma loja que vende sapato aqui de Araraquara, você pode trazer pessoas de Américo Brasiliense, de Boa Esperança, Gavião, através de um anúncio no Facebook, se faz direcionado. A gente faz também dentro do Facebook, não só anúncio, mas a parte de remarketing. Por exemplo, você entrou, viu no site de uma loja que vende relógio, gostou de um relógio, mas não comprou. Você já deve ter passado por essa experiência. Já. Na hora que você abre o Facebook, o relógio está lá. Então, a gente falou isso há 2 semanas atrás sobre isso aqui. Isso é uma ação que a gente aí faz também. Aí você assusta até, fala assim, meu Deus, mas não é o Google, coisa, né? Exato, uma outra coisa. Se você usa Gmail, você pode receber até informações do relógio no seu Gmail. Então, assim, são ações que você faz dentro do marketing digital, que é muito mais que fazer só um conceito. Por exemplo, a gente atende um cliente que é piscina, construtor e fabricante de piscina. Quem é? Enrimar. Ótimo. Enrimar, pode falar? A gente atende a Enrimar e a gente faz um trabalho para Enrimar nas redes sociais, no site, no blog, e você usa palavras-chave, na hora que você vai compor um texto, por exemplo, que ajudam no ranqueamento do Google. Se a pessoa vai procurar lá, piscina de fibra, a Enrimar está entre os 10 primeiros, justamente porque é um dos trabalhos que é possível ser feito dentro do marketing digital. Tá vendo só, Douglas? É o tempo que passa tão rápido aqui, Márcia. Principalmente num assunto tão envolvente, quando eu falei logo no começo, e que a gente, se deixar, a gente fica aqui horas falando sobre isso. Desculpa se eu falo muito também. Não. É que você conhece muito disso. E a gente tem que beber um pouco dessa sua sabedoria. Se eu falar palavra técnica, aqui não tem jeito, né? Não, mas o bate-papo é assim mesmo. Aqui é assim mesmo. No popular, até para o pessoal que está nos assistindo entender. Mas assim, quero te agradecer muito. Imagina. Obrigado, querida. Vigílio, eu que agradeço. Por ter vindo mais uma vez você virá para a gente conversar. Você ter vindo aqui dessa vez para a gente bater um papo nesse assunto tão gostoso. Agradeço em nome da WSI Consultores também. E agradeço muito, Vigílio, como a gente já conversou nos bastidores, o trabalho que você tem feito de evangelizar o mercado, sabe? Catequizar. Catequizar. São assuntos importantes, assim como marketing digital, publicidade, todo tipo de informação que você tem trazido para o seu público, são informações que, com certeza, a hora que bate ali no profissional que está se formando, ou mesmo quem está no mercado há muito tempo, a gente precisa se reciclar, a gente precisa realmente ampliar a cabeça e pensar fora da caixa, como fala, né? E eu vou falar uma coisa assim, só para a gente encerrar. Não é só o pessoal que aprende, não. Eu aprendo muito com esses profissionais que têm sentado nessa cadeira onde você está hoje. E acabei de aprender muito com você hoje aqui. Obrigada, Vigílio. Foi uma troca. Obrigada. Sucesso. Obrigada. Ok, pessoal. Mais uma vez estivemos aqui com Mídia Certa, hoje recebendo a Márcia Seschini, da WSI Consultores. Lembrando que esse programa será reapresentado sábado, às 17h30. Até lá e um abraço.